A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus seja multiplicada por meio do Espírito, aquele que nos faz viver em novidade de vida. No Evangelho de João, no capítulo 8, nós temos Jesus ensinando-nos uma lição preciosa. A religião nem sempre manifesta o amor, embora fale de amor, embora pregue o amor. Há, nesta passagem, uma diferença muito grande entre os religiosos fariseus e escribas. Os fariseus eram tão religiosos que carregavam versículos das Escrituras nas suas vestes. Eles eram aparentemente um grupo santo, mas era somente de maneira exterior. O grande erro da religiosidade superficial é que aparenta santidade exterior em atitudes e atos rituais, mas interiormente não traz mudança nenhuma. Portanto, houve um confronto entre a religião e Cristo, e a maneira de agir de Cristo e a maneira de agir dos religiosos. Vamos ver do versículo 1 ao 11. Jesus, entretanto, foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Não é que Jesus tenha dito à mulher que ela fosse santa, ou que não tivesse pecado. Mas vamos aprender que o religioso, aquele que não mudou seu coração, nem mudou a sua mente, ele, quando vê alguém em erro, ou alguém fora do seu grupo, eles não o consideram. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Portanto, é um pecado grave. E os religiosos a trouxeram a Jesus. E segundo a lei, segundo a letra, ela devia ser apedrejada. Os religiosos sempre estão prontos a jogar pedras quando alguém erra, quando alguém peca, quando alguém não é seu grupo, quando alguém falha. Aqui nós podemos aprender a diferença entre a religião e o amor de Deus. A maneira como Jesus a trata e a maneira como os escribas são os estudantes da Bíblia, são aqueles que ensinam, são aqueles que sabem a Escritura de cor. Não basta você saber a Escritura de cor. Não adianta você ensinar as Escrituras como um escriba. Não adianta você praticar a religião como um fariseu. Nós precisamos de ser cristãos. Note que ser cristão é agir como Cristo. Como você age diante do próximo?
Você ama o próximo como a si mesmo? Como você reage diante do pecado do próximo, do erro alheio? Você age segundo o Espírito de Jesus Cristo ou segundo a sua religião? Nestes dias em que o próprio cristianismo e aqueles que dizem crer em Cristo estão divididos e redivididos em muitos pedaços e muitos grupos, nós precisamos de vigiar a respeito de ser cristão. Senão, passaremos a vida inteira numa religiosidade vã, que louva o Senhor de lábios, mas o coração permanece longe, porque as nossas atitudes são diferentes das atitudes de Cristo. Veja que quando a mulher é trazida a Cristo, ele não é rápido em dar uma resposta. Os religiosos foram rápidos em trazê-la a Cristo. Eles foram rápidos em acusá-la. Os homens são rápidos em acusar uns aos outros, em apontar os erros uns dos outros, mas não veem seus próprios erros. Note que Jesus começa a escrever no chão. E aquilo que Jesus escrevia aguçou a consciência deles. E eles foram acusados pela própria consciência, porque Jesus disse a eles que se alguém fosse puro, poderia jogar a pedra. Esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos das Escrituras e do Evangelho. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Esta é a questão que nós devemos examinar. Todos nós erramos e todos nós falhamos. Não devemos andar com pedras nas mãos. Nós devemos andar em amor. E como está escrito em Efésios, devemos andar em amor. Jesus tratou aquela mulher com amor. Não que ele considerasse o adultério algo normal. Ele considerou o adultério pecado. Ele considerou a mulher pecadora, mas a sua maneira de agir com ela foi totalmente diferente. E ele deu-lhe uma instrução. O amor é aquele que instrui. Não é aquele que ignora os erros ou que maltrata ou agride a pessoa por causa dos seus erros. Jesus a tratou com justiça. Ele disse a ela, vai, não peques mais. Jesus revelou a ela o seu pecado, mas também mostrou a ela a maneira de se livrar dele, a maneira de não ser mais humilhada ou passar por uma situação tão constrangedora ou digna de condenação. Qual é a maneira? Não pecar mais. Isto serve para todos nós. Nós devemos parar de pecar. Seja adultério ou qualquer pecado. Seja mentira, seja enganar as pessoas, seja furtar, seja ser fofoqueiro, ser enganador, fingido, invejoso. Nós devemos parar com o pecado. Isto é a maneira de Deus tratar conosco com amor. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. E essa é a diferença entre ser religioso e ser cristão. O amor, ele instrui. E a instrução de Jesus foi, vá e não peques mais. Que possamos receber esse precioso ensinamento do Mestre. O ensinamento de abandonar o pecado. Este é o caminho glorioso que Deus nos dá em Cristo e por meio de Cristo. Não é o caminho religioso dos fariseus e dos escribas. Até agora, o Evangelho tem sido tomado por fariseus e escribas. Vejam o que fizeram com o Cristo único, com o corpo único, com o reino único de Deus, com o único corpo de Cristo, com o único Evangelho, com o único Espírito Santo, com o único Deus verdadeiro, Criador e Senhor de todos. Portanto, é bom examinar as Escrituras. Jesus disse que nós podemos errar quando não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Há poder de Deus para nos salvar. Este é um ensinamento tremendo. Todos nós, na realidade, estamos como esta mulher.
nós fomos adúlteros, isto é, nós deixamos Deus como nosso esposo e marido, e andamos com espíritos estranhos. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, vem nos perdoar, e nós paramos de pecar por meio da nossa fé em Cristo. Que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja com todos vocês, e que nós possamos ter no nosso coração o amor. O amor de Jesus é diferente de toda atitude religiosa, de toda atitude daqueles que até mesmo acusaram Jesus de comer com os pecadores. Nós podemos estar com os pecadores e não cometer os seus pecados. É isto que é ser cristão. Até mesmo Cristo disse a respeito disto: eu vim não para salvar os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Este é o amor de Deus, e este é o verdadeiro evangelho, que não envolve religiosidade exterior, que conduz ao farisaísmo, mas uma mudança interna, uma mudança de mente, uma mudança de sentimento que nos fará compadecer daqueles que erram. Que o amor de Jesus Cristo esteja derramado em todos os vossos corações, pois, diante do Deus vivo e verdadeiro, do seu Espírito que nos santifica, é assim que nós devemos agir, devemos aprender e devemos nos corrigir, pois este é o Evangelho da verdade. Fiquem na paz do Senhor e que este amor esteja antes de todas as nossas atitudes. Amém.